Você é especial, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula e dessa feita a última aula desse trimestre. Nós passamos por 12 lições maravilhosas e a última aula é a lição 13 com o tema Um lugar maravilhoso está sendo preparado. Que maravilha saber que o nosso Deus, ele tem um lugar preparado para nós. Nessa lição, vamos abordar pontos especiais e maravilhosos para nós, coisas boas para nossas vidas. Não esqueça, professor, de quando a sua criança chegar na sala, você alegremente sorrindo, receber elas com muita alegria. As nossas crianças, elas se sentem bem, né? Eu comprei esse visual, que eu gostei muito. Já levei para a escola dominical, falando para as crianças que elas são especiais e abraço cada uma delas. Você pode fazer também, se você quiser fazer, ou você encomenda. Eu esqueci o nome da tia que fez esse visual para vender. Só que quem me vendeu esse foi a tia Marta. Tia Marta que me vendeu. A nossa lição, ela é uma lição riquíssima, porque ela vai falar sobre um lugar maravilhoso que está sendo preparado para nós. Que está no livro de Lucas, capítulo 23, do versículo 26 até o 48, e o capítulo 24. Mas também se estende para o livro de Atos, capítulo 1, versículo do 3 até o 11. O objetivo desta lição é que o aluno saiba que para herdar o grande presente do reino dos céus, é preciso aceitar Jesus como um Senhor e Salvador. E o ponto central é, Jesus ressuscitou e em breve iremos morar com ele no céu. Eu quero mostrar para vocês também que não esqueçam, professor, da palavra do mestre, que é para nós. Agora, antes de ler Memória em Ação, eu quero mostrar para vocês o ponto turístico, que é muito lindo. Prestem bem atenção nesse ponto turístico. E nós vamos deixar aqui abaixo da descrição do vídeo. É o Tori flutuante do santuário, localizado em uma ilha de Hiroshima. É um dos ícones mais emblemáticos no Japão. O Tori foi projetado para criar um efeito visual impressionante, como vocês estão vendo aqui, ó. Ele parece como ele está flutuando. Tá vendo? Durante a maré alta, sua base fica submersa, dando a impressão de que ele está flutuando sobre as águas. Olha só. E é mesmo. Coisa linda. Mostre às crianças o ponto turístico, que é o Japão, e vamos continuar orando pelo Japão, né? São os pontos turísticos que nós falamos de vários pontos turísticos até chegar ao Japão. E o Memória em Ação está no livro de João, capítulo 14, o versículo 3, que diz assim: E depois que eu for preparar lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Aí vocês vão apresentar para as crianças o quê? O que é esse lugar que Jesus foi preparar para nós? Aí vocês vão falar sobre o quê? Vai apresentar às crianças o céu, o castelo, né? O palácio aonde nós iremos morar. Eu fiz um palácio. E você pode fazer o seu ou imprimir e mostrar para as crianças. No Memória em Ação, ensina que a gente deve escrever o versículo no papel, colocar se for no pescoço ou penduradinho, se você fique à vontade para fazer. Leia e releia a Memória em Ação e também, para nós, essa parte aqui. E você começa a explorar a história. Faça a sua chamadinha, né, como você sabe fazer. E você fala sobre a lição passada. Quero até pedir desculpa a vocês pela lição passada que não pude estar aqui, pois eu fui acometida de uma forte gripe e eu tossia bastante e não estava com condições de falar, porque toda vez que eu falava eu estava tossindo. Eu ainda não estou recuperada
Ainda estou com probleminha nas cordas vocais. Ainda estou tossindo, mas está pouco, né? Mas eu vou passar o pouco que eu posso dar nesta aula para vocês, que é uma aula que ela nos ensina sobre a morte e a ressurreição de Jesus, mas se estende também com o batismo com o Espírito Santo, nos dias de Pentecostes. Você vai falar para as crianças que, se ele lembra da história passada, que Jesus foi vendido, né? Foi vendido por Judas, por 30 moedinhas de prata. Que coisa triste, né? Uma armadilha que prepararam para Jesus. Agora, pensem vocês. Aquela armadilha era pessoas religiosas e tentaram fazer isso com Jesus. Vocês já pararam para meditar que a traição que fizeram com Jesus, que Judas teve a traição, né, de levar os soldados, de beijar, dizer aquele que eu beijar. O beijo é uma coisa tão especial, tão pura. E ele pegar o beijo e usar para um ato tão maligno, né? Mas ali, quando Jesus foi levado, Jesus fez obras grandes. Ele libertou um preso que estava ali pronto para morrer. E Jesus morreu por aquele preso. Você pergunta, você sabe, criança, quem era aquele preso? As crianças vão dizer. A multidão, ela foi muito perversa. Por quê? Eles sabiam o que Barrabás tinha feito, mas Jesus não tinha feito nem nada de mal. O que Jesus veio fazer só foi pagar o preço na cruz do Calvário para nos libertar, porque estávamos escravos, como sempre nós falamos para as nossas crianças. Aí eles levaram, então eles inventaram para o governador, Pôncio Pilatos, que Jesus era um rebelde e estava provocando a multidão para fazer uma revolta. Ele dizia para Pilatos que Jesus era um rebelde, provocando a multidão para a multidão incentivar também. Prende Jesus, solta Barrabás, mata o Nazareno. O negócio era matar Jesus. E o que aconteceu? Pilatos, ele não viu nada de errado em Jesus. Mas os fariseus manipulavam o povo a gritar, crucifica, crucifica. E foi uma injustiça muito grande que fizeram com Jesus. O julgamento ocorreu de forma cruel, injusta. Jesus não tinha nenhum pecado, mas mesmo assim, mesmo sem encontrar nenhum erro nele, o condenaram a muito sofrimento. E você vai falar, professor, do sofrimento de Jesus até a cruz. O que Jesus passou, o sofrimento que ele enfrentou, ele apanhou, foi cuspido, insultado, né? Ele levou a coroa de espinho. Se você puder fazer uma coroa de espinho, você leve para mostrar para suas crianças, né? Se você puder fazer, como eu mostrei aqui, de feltro e mostrei também em EVA. Você mostra para as crianças que Jesus ele deixou toda a glória dele, toda a sua riqueza, para pagar um preço de sangue pelos nossos pecados, porque nós estávamos perdidos, sem direção. Aquela mesma multidão que estava acusando Jesus, era por ela que Jesus estava pagando um preço na cruz do Calvário. Era por ela que Jesus ia se derramar, né? Que Jesus ia derramar o seu sangue, se derramar naquela cruz, era sofrer ali no Calvário como um ladrão, como um salteador. Jesus estava pagando um preço que ele não merecia. Ali na cruz do Calvário, por mim, por você, pelas crianças. Então você, professor, dentro de você, eu sei que você tem essa chama de Deus para falar sobre a morte de Jesus. Então mostra para eles, para as crianças, sobre isso. Porque o nosso objetivo dessa lição é que o aluno saiba que para herdar o grande presente do reino dos céus, é preciso aceitar a Jesus como seu Salvador. Para poder nós conseguirmos chegar até o céu, é preciso nós aceitarmos Jesus como Salvador. E não só aceitar Jesus como Salvador, receber as bênçãos que Ele tem para nos dar. Agora, veja só. Quando Jesus estava na cruz, Ele foi escarnecido. Sim, Ele foi escarnecido. Ele não é o Cristo, Ele não é o crucificado, Ele não é o Rei dos Reis. Então, que Ele salve-se a si mesmo e a nós também.
Aqueles dois ladrões que estavam ali, aonde Jesus ficou no meio, ele tinha feito algo de errado, mas Jesus não tinha feito nada para merecer tanto sofrimento. E você vai explicar às crianças sobre o sofrimento que Jesus pagou na cruz do Calvário, o que ele passou na cruz do Calvário. E quando ele chegou o momento, ele gritou, né? Ele falou: Pai, perdoa esta gente. Eles não sabem o que estão fazendo. Jesus falou com esse olhar de amor, mas as pessoas eram muito cruéis. Até que mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar e uma escuridão cobriu toda a terra por 3 horas. A cortina do templo se rasgou ao meio e houve um grande temor. Até mesmo mortos ressuscitaram. Então Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morreu. Veja, o sofrimento de Jesus foi para trazer vida, para trazer alegria, para trazer a paz que Satanás tinha destruído lá no Jardim do Éden. Jesus veio trazer essa alegria, essa paz. Mas nós vemos a humanidade marchando novamente para o erro. E só a graça de Jesus para nos ajudar. Jesus, ele poderia ter descido da cruz e eu vou morrer por esse povo não, que eles não são merecedores não. Mas Jesus não tomou essa posição. A posição dele foi se entregar. E como ovelha, ele foi levado ao matadouro. A palavra de Deus fala em Isaías 53 que ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras, por onde ele passava, nós estávamos sendo sarados, nós estávamos sendo libertos, nós estávamos sendo livres através do seu sangue derramado. Nós fomos libertos. E os discípulos, como será que os discípulos ficaram vendo a morte de Jesus? Eles ficaram tristes. Você vai falar para as crianças que eles ficaram tristes, eles ficaram arrasados. Mas Jesus tinha falado que precisava que o Filho do Homem morresse para poder ter alegria, voltar a alegria, a paz para o mundo. Precisava que um cordeiro se doasse ali na cruz do Calvário. E o cordeiro era o Filho de Deus, era Jesus. Sim, ao terceiro dia, depois que Jesus morreu, as mulheres, né, saíram ao encontro, mas ali tinha um anjo. Elas tinham preparado o quê? Você pode preparar um perfume para mostrar para as crianças, de vidro. Você pode também preparar um perfume também em EVA. Ó, eu preparei esse perfume do louvor, porque aonde você louva vai exalar como um perfume. Mas aqui você pode levar para as crianças e mostrar um perfume, a essência, para balsamar o corpo de Jesus. Só que Jesus, ele não estava mais lá, né? No túmulo, Jesus não estava mais. Jesus, ele tinha ressuscitado. Nem a cruz deteve Jesus e nem o túmulo deteve Jesus, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Ao terceiro dia, ele deu o brado de vitória, ele ressuscitou. E essa ressurreição nos deu a alegria e a certeza de vida eterna. Esse visual que eu fiz foi de um curso da JMMI, Junta Mundial de Missões Infantis, né? Onde tem vários tios do mundo inteiro. E ali nós aprendemos a fazer esse visual. Por isso que eu não tenho como passar para vocês, mas vocês podem fazer o visual da maneira que vocês quiserem. Então, o que aconteceu? Jesus ressuscitou. E Jesus sempre avisava que ele precisava partir, que ele ia morrer. Era necessário que ele morresse para poder a humanidade fosse salva. Mas também que ele iria ressuscitar. E isso aconteceu. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Como eu falei dos perfumes que as mulheres foram levar para balsamar o corpo de Jesus. Jesus não estava mais lá, ele já tinha ressuscitado. E era costume dos judeus preparar um perfume para homenagear a pessoa falecida. E no domingo de manhã, quando alguns seguidores de Jesus foram presentear essa homenagem, viram o seu túmulo sem a pedra que tampava. E o túmulo estava vazio.
Mas havia lá 2 anjos para dar o recado. Aleluia. Deus sempre prepara. Ele não nos deixa só. Ele sempre envia para nos proteger e nos dizer: ei, eu estou com vocês. Eu vou para o Pai. Mas vocês não vão ficar só, não. E ele nos mandou quem? Fala para as crianças. Quem ele mandou? O Espírito Santo. Aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, sim, ele foi para o céu, mas ele não nos deixou só, não. Nós não somos órfãos, temos o Espírito Santo de Deus e nós vemos através uma simbologia, não é isso? Aí eu fiz essa pombinha que eu já mostrei para vocês, né, o balanço dela, ela é de EVA. Quando eu pego assim, começo a, né? Para mostrar para as crianças. Eu trabalho também em outras ministrações, só que todos foram cheios do Espírito Santo. Aí você vai falando, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Você já vai entrar na área aonde Jesus enche todos com o Espírito Santo. Imagine os discípulos de Jesus como não ficaram alegres por ver Jesus, hein? Como não ficaram felizes por ver Jesus. Sim, e Jesus encheu ali aquele lugar. Diz que no livro de Atos, né? Capítulo 2, versículo 4, diz assim, ó. E todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Pense que coisa linda. Deus enchendo ali aqueles homens do Espírito Santo e todos falando em línguas estranhas. Línguas que só quem entendia era quem falava aquela língua, né? Então entendia o que o outro estava falando. Muitos ficavam admirados o que Deus estava fazendo. Mas para quê? Você pergunta às crianças. Mas para quê, criança? A gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Para que a gente precisa, crianças, ser cheio do Espírito Santo? Você deixa as crianças responder. Elas vão responder, mas você vai explicar do seu jeito. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, que é porque nós precisamos pregar a palavra de Deus para conduzir mais vidas para o céu. Mas também precisamos ser cheios do Espírito Santo para vencermos as ciladas do diabo. As lutas que vêm sobre nós, precisamos estar revestidos do Espírito Santo, revestidos de poder, para poder vencer os dardos inflamados do maligno. E nós só conseguimos vencer as setas que vêm quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Porque nós temos a sabedoria de Deus através do Espírito Santo. E pregar o Evangelho é um chamado para todos, para criança, para adolescente, para jovem e adultos. E todos juntos fazem a obra de Deus. Então, é o que eu quero passar para vocês nessa lição. Não esqueçam também de ir apresentando as figuras quando você for falando, tá certo? Aqui, como é nossa aula, nós estamos só se organizando para executarmos a nossa aula na sala, tá certo? Aí eu preparei aqui para vocês também, ó, uma folhinha assim branco. Vai ficar também na descrição do vídeo. E aqui, ó, tem um foguinho em cada pessoa, né? Aqui, cada um símbolo. Você pode botar cheio do Espírito Santo para evangelizar, cheio do Espírito Santo para vencer, cheio do Espírito Santo para ser usado para abençoar, cheio do Espírito Santo para ser usado com os dons espirituais. Então, esse cheio do Espírito Santo, nós precisamos ser cheio do Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, as lutas que vêm sobre as nossas vidas, nós conseguimos vencê-las. Às vezes, vem problema que nós queremos tomar por nós próprios a nossa decisão. Mas quando nós temos o Espírito Santo, quem vai tomar a decisão é Ele por nós. Quantas vezes a gente passa por processos difíceis e a gente fala no processo e a gente sofre as consequências, porque falamos no processo. É no processo onde você vai ter que ficar calada, buscar o Senhor, porque Ele vai dar a resposta. E através do processo, você vai obter a vitória. Mas você só vai obter a vitória se você passar pelo processo. O processo vai lhe ensinar a ter sucesso para você chegar como um verdadeiro campeão, que você conseguiu alcançar aquela luta, que você conseguiu ultrapassar aquela luta, que você conseguiu vencer.
Nós vivemos na Terra com um projeto de Deus. O projeto já foi feito no coração de Deus, arquitetado no coração de Deus, mandado para nós. Para passarmos, através do projeto, o processo que o projeto vai nos passar. No processo, a gente vai aprender a caminhar para aquilo que Deus tem nos chamado. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, porque é algo de Deus nos encher, nós conseguimos passar pelo processo com sabedoria. E por muitas vezes, quando nós perdemos a visão do céu, o contato direto com o Espírito Santo, a gente se engancha, se embaraça no meio do caminho. E quantas vezes nós ficamos embaraçados no meio do caminho? Mas é preciso continuar o projeto de Deus que nos ensina até onde chegar. O processo nos ensina a chegar no objetivo de sermos mais que vencedores, mas nós temos que passar com sabedoria. E para passar com sabedoria, só estando cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso que você vai falar para as crianças sobre o tempo de Pentecoste, quando se reuniram ali e o Espírito de Deus encheu toda a casa. Mas o objetivo é saber que as crianças, ela tem um lugar preparado no céu, mas para alcançar o céu, tem que aceitar Jesus como seu Salvador. E aceitando Jesus como seu Salvador, você vai adquirir dons espirituais. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai ter essa intimidade com Deus. E quem tem intimidade com Deus, livra-se das coisas desse mundo. Não é apegado às coisas desse mundo. Fala para as crianças, explica às crianças que Jesus está com pressa de salvar mais crianças. Mas é através delas que elas precisam levar mais crianças para Cristo. Porque tem crianças que ainda estão precisando que elas vá até a elas. Como assim, tia Aninha? Elas podem perguntar para você, como assim, tia? Nas suas escolas, criança, fala para elas. Deus te deu a oportunidade de você ser um mensageiro na sua escola. Na sua escola, sim. Na primeira série, no primeiro ano, né? Você vai pregar a palavra de Deus com sabedoria para não machucar. Porque nós temos que ter cuidado, sabendo que nós somos selados pelo Espírito Santo e é Ele que vai nos orientar ao coração de uma criança. Quantas crianças estão na escola precisando de uma palavra de vida eterna? E quem Deus chamou? As nossas crianças, que nós estamos levando a palavra para o coração delas. Então vamos despertar nela esse desejo dela levar a palavra até as outras crianças que ainda não conhecem Jesus. É o objetivo dessa lição. Jesus, ele foi preparar para nós um maravilhoso lugar. E esse lugar também está preparado para aquelas crianças que ainda não o aceitou. E como é que as outras crianças vão aceitar Jesus? Quando você, criança, for buscar as outras crianças. E isso, professor, você é que vai incentivar as outras crianças a ganhar a vida para Cristo. E essa lição, ela é muito importante para ganhar vidas. Então aproveita ela. Fala para as crianças sobre como ganhar vidas para Cristo. Encerrando essa lição, estou muito feliz por você ter terminado, né, esse trimestre, quarto trimestre conosco. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Vocês são especiais para Deus. Muito especiais para Deus. Vocês são, professor, muito especiais para Deus. Vocês são especiais. Você é especial, não existe outro igual, porque só você que Deus fez assim, com essa perfeição, para que você pudesse ensinar às crianças a rica e poderosa palavra de Deus, a palavra genuína. Então nós temos o maior visual, que é a palavra de Deus. Que todos fiquem na paz do Senhor até o próximo trimestre, se Deus assim permitir.